Um vestiário, um mal-entendido, uma paixão que mudará duas vidas para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador não tocou, ou melhor, tocou, mas Santos estava tão exausta da semana de entrevistas que simplesmente não ouviu. Quando abriu os olhos e viu o relógio marcando 8h15, sentiu o coração disparar como um motor de carro antigo. Não, 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 murmurou saltando da cama e tropeçando no chinelo. Primeiro dia não pode ser assim. Tinha 24 anos e uma determinação que compensava a conta bancária sempre no vermelho. Cresceu sabendo que teria que conquistar cada oportunidade com as próprias mãos. E aquela vaga de secretária na Ferraz em Associados era sua chance de ouro. A empresa era conhecida por seus padrões elevados e salários generosos, exatamente o que ela precisava para ajudar a mãe com as contas médicas. Correu até o banheiro, escovou os dentes enquanto tentava domar os cabelos castanhos rebeldes. No guarda-roupa pegou seu único blazer bom, azul marinho, comprado numa promoção há 2 anos, e a saia preta que usava em todas as entrevistas importantes. O ônibus demorou uma eternidade. Olhava o relógio do celular a cada 5 segundos, calculando mentalmente. Se chegasse até 9h30, talvez conseguisse inventar uma desculpa sobre trânsito. Mas quando o ônibus emperrou no engarrafamento da Avenida Paulista, já eram 8h47. Por favor, sussurrava, como se suas súplicas pudessem mover os carros à frente. Quando finalmente desceu na parada, correu 3 quarteirões em salto alto. O edifício da Ferraz Associados se erguia imponente diante dela. 40 andares de vidro espelhado que refletiam o céu azul da manhã. Carros de luxo, BMWs, Mercedes, um Porsche prateado, ocupavam as vagas preferenciais. Parou por um segundo para recuperar o fôlego. Você consegue, disse para si mesma. É só um emprego. Você já passou pela parte mais difícil. O lobby era um mar de mármore branco e dourado. Executivos de terno impecável caminhavam com pressa, falando ao telefone em vozes baixas e importantes. Se sentiu como uma intrusa, mas endireitou os ombros e se dirigiu aos elevadores. Andar 40, por favor, disse ao porteiro uniformizado. Você tem horário marcado? Perguntou ele, olhando-a de cima a baixo. Sou a nova secretária do Sr. Ferraz. O homem acenou e liberou sua passagem. No elevador espelhado, tentou arrumar o cabelo mais uma vez. Estava transpirando e algumas mechas grudavam na testa. Nada que um banheiro não resolva, pensou. As portas se abriram no último andar, revelando um ambiente ainda mais luxuoso. O piso era de mármore escuro, as paredes cobertas por painéis de madeira nobre. Quadros caros decoravam o ambiente e enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Você deve ser, disse uma voz feminina. Uma mulher loira, elegante e aparentando uns 40 anos, se aproximou. Usava um vestido de grife que custava mais que o salário mensal de Angélica. Sou Marisa, a assistente pessoal do Sr. Ferraz. Ele está em reunião, mas já deixou suas instruções iniciais. Ela entregou uma pasta. Você pode se acomodar ali e depois conversamos. Acenou grata pelo pequeno adiamento do encontro com o chefe. Marisa apontou para uma mesa nos fundos, próxima a um corredor. O banheiro feminino fica no andar de baixo, mas há um vestiário aqui no andar, bem ali no final do corredor. É mais prático. Agradeceu e seguiu na direção indicada. Precisava urgentemente se refrescar, arrumar o cabelo e controlar os nervos. Encontrou uma porta discreta no final do corredor, com uma pequena placa dourada que dizia apenas vestiário. Empurrou a porta e entrou. O ambiente era amplo e luxuoso. Espelhos de corpo inteiro cobriam uma parede. Armários de madeira escura ocupavam a outra. No fundo ouviu o som de água correndo. Deve ser uma torneira mal fechada, pensou, dirigindo-se ao espelho para se arrumar. Estava tirando o blazer quando o som da água parou abruptamente. Uma porta que ela não havia notado se abriu no fundo do vestiário, liberando uma nuvem de vapor. Desculpe, esqueci a... Começou uma voz masculina grave. Se virou, ainda segurando o blazer na mão.
Do vapor emergiu um homem alto, de cabelos escuros molhados, usando apenas um relógio caro. Gotas de água escorriam pelos ombros largos e pelo peito definido. Os dois se fitaram em completo silêncio. Rodrigo Ferraz tinha 32 anos e estava acostumado a ter controle sobre todas as situações. Aos 15, já sabia que herdaria o império empresarial do pai. Aos 25, já havia duplicado o faturamento da empresa. Aos 30, tinha o coração partido por uma traição que o fez jurar nunca mais confiar em ninguém completamente. Mas naquele momento, molhado e surpreso, olhando para os olhos castanhos arregalados da jovem à sua frente, Rodrigo Ferraz se sentiu completamente fora de controle. Eu sinto muito, gaguejou Angélica, o rosto ficando vermelho como um pimentão. A assistente disse que era o vestiário e eu... Você está no vestiário masculino, disse Rodrigo, a voz controlada, mas com um tom gelado que fez engolir em seco. Já é masculino. Ela olhou ao redor como se só agora percebesse os detalhes. Os ternos pendurados, os produtos de barbear na bancada, o cheiro de perfume masculino no ar. Oh, meu Deus! Rodrigo deu um passo à frente, os olhos azuis acinzentados estudando cada detalhe do rosto dela. Sentiu como se ele pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. E você é... Santos, sou sua nova secretária, senhor. As palavras saíram atropeladas. Hoje é meu primeiro dia e eu me atrasei, e quando cheguei precisava me arrumar e... Respire, disse Rodrigo, e havia algo quase divertido em sua voz. Obedeceu, enchendo os pulmões de ar. Era impossível não notar como ele era bonito, mesmo naquela situação constrangedora. Ou talvez especialmente por causa dela. Vire-se, ordenou ele. Como? Vire-se para eu me vestir. A menos que prefira continuar olhando. O rosto de pegou fogo. Ela se virou rapidamente, encarando a parede oposta, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Sinto muito, Sr. Ferraz. Eu realmente não sabia que... Como sabia meu nome? Bem, você é meu chefe. Quer dizer, espero que ainda seja depois disso. Rodrigo vestiu uma cueca e uma calça social, movendo-se em silêncio. Podia ouvir cada movimento atrás de si e isso a deixava ainda mais nervosa. Pode se virar agora. Quando ela se virou, Rodrigo estava abotoando uma camisa branca impecável. Sem a toalha, vestido, ele parecia ainda mais intimidador. Havia algo em seus olhos que a fazia sentir como se estivesse sendo avaliada. Santos, repetiu ele como se testasse o nome. 24 anos formada em administração pela PUC, 3 anos de experiência como assistente em empresas menores. Mora na Zona Leste com a mãe, que tem problemas de saúde. Não tem namorado no momento. Arregalou os olhos. Como você sabe tudo isso? Li seu currículo e mando investigar todos os meus funcionários. Investigar? Rodrigo terminou de se vestir e pegou uma gravata azul marinho de uma gaveta. Começou a fazer o nó com movimentos precisos, sem tirar os olhos dela. Segurança da empresa. Você vai ter acesso a informações confidenciais. E o que mais descobriu sobre mim? Perguntou Angélica, uma pontada de irritação substituindo a vergonha. Que você é teimosa, disse ele, terminando o nó da gravata, e que não desiste fácil. E isso é bom ou ruim? Rodrigo se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Podia sentir o cheiro do sabonete dele, fresco e masculino. Ainda estou decidindo, murmurou ele. Mas considerando que você acabou de me ver nu e ainda está aqui discutindo comigo, ao invés de ter corrido envergonhada, eu diria que é interessante. Eu não o vi nu, protestou Angélica, o rosto corando novamente. Você estava de toalha. Ah, sim, a toalha. Havia definitivamente um sorriso se formando no canto da boca dele. Que diferença faz? Endireitou os ombros, tentando recuperar a dignidade. Senhor Ferraz, eu gostaria de começar de novo. Sou uma profissional séria, e isso foi apenas um mal-entendido. Mal-entendido, repetiu ele pensativo. É uma forma interessante de definir. Posso começar a trabalhar agora? Rodrigo a estudou por mais um momento, depois acenou. Pode. Mas Angélica... Sim, senhor. Da próxima vez que quiser me ver sem roupa,
Basta pedir. Ficou boquiaberta enquanto ele passava por ela em direção à porta, deixando apenas o rastro de seu perfume e um sorriso malicioso que ela não conseguiu ver, mas podia sentir. Quando a porta se fechou atrás dele, se encostou na parede e cobriu o rosto com as mãos. "O que eu fui fazer?", murmurou. Mas uma parte dela, uma parte pequena e rebelde que ela tentava sempre ignorar, não conseguiu deixar de pensar que Rodrigo Ferraz, mesmo sendo seu chefe, mesmo sendo arrogante e impossível, era o homem mais atraente que ela já havia visto, e ele a havia chamado de interessante. Passou os 10 minutos seguintes no vestiário, tentando se recompor. Arrumou o cabelo, retocou o batom e respirou fundo várias vezes. "Profissionalismo", repetia para si mesma como um mantra. "Você precisa deste emprego." Quando finalmente saiu, encontrou Marisa esperando com uma expressão divertida. "Vejo que já conheceu o Sr. Ferraz", disse a assistente, mal contendo um sorriso. "Foi um mal-entendido", murmurou Angélica. "Claro que foi." Marisa começou a caminhar pelo corredor. "Venha, vou mostrar sua mesa e explicar suas funções." O ambiente de trabalho era ainda mais impressionante do que havia imaginado. Sua mesa ficava em uma antessala com vista para a cidade, posicionada estrategicamente para controlar o acesso ao escritório principal de Rodrigo. As paredes eram decoradas com quadros modernos caros, e o ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita. Suas principais funções são gerenciar a agenda do Sr. Ferraz, filtrar ligações, organizar documentos e acompanhá-lo em reuniões quando necessário, explicou Marisa, entregando-lhe uma lista detalhada. "Ele é muito exigente com pontualidade, organização e discrição." "Entendi", disse Angélica, tentando soar confiante. "Ah, e Angélica?" Marisa se inclinou confidencialmente. "Uma dica. Ele gosta de testar os funcionários novos. Não leve as provocações para o lado pessoal." Antes que pudesse perguntar o que ela quis dizer, o interfone tocou. "Santos, no meu escritório, agora", disse a voz grave de Rodrigo. Olhou para Marisa, que apenas deu de ombros e sussurrou boa sorte. O escritório de Rodrigo Ferraz era um santuário de poder e sofisticação. Uma mesa enorme de madeira escura dominava o ambiente, cercada por estantes repletas de livros de direito e economia. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante de São Paulo, e o cheiro de couro e madeira nobre impregnava o ar. Rodrigo estava de pé atrás da mesa, lendo um documento. Havia trocado de roupa completamente e agora usava um terno cinza escuro que parecia ter sido feito sob medida para realçar sua silhueta atlética. "Sente-se", disse ele, sem levantar os olhos do papel. Se acomodou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas e ajeitando a saia. Quando finalmente olhou para cima, percebeu que Rodrigo a observava atentamente. "Primeiro dia de trabalho, e você já conseguiu me ver em uma situação comprometedora", disse ele, apoiando os cotovelos na mesa. "Devo me impressionar com sua ousadia ou me preocupar com sua falta de atenção aos detalhes? Sr. Ferraz, eu já me desculpei pelo... Não pedi desculpas. Fiz uma pergunta." Respirou fundo. Havia algo no tom dele que a irritava e a desafiava ao mesmo tempo. "Com todo respeito, senhor." A placa na porta apenas dizia vestiário. Não especificava gênero. E sua assistente me indicou aquela direção quando perguntei sobre o banheiro. "Está me culpando?" "Estou explicando que não foi falta de atenção aos detalhes, mas sim uma falha de comunicação." Rodrigo se recostou na cadeira e teve certeza de que viu um lampejo de aprovação em seus olhos. "Interessante. A maioria das pessoas que se sentam nesta cadeira concorda com tudo que eu digo. Talvez elas não tenham razão. E você tem? Nem sempre. Mas quando tenho, não vou fingir que não tenho só para agradar." O silêncio se estendeu entre eles por alguns segundos. Rodrigo tamborilou os dedos na mesa, estudando-a. "Muito bem, Santos. Vamos ver se essa atitude vai durar." Ele pegou uma pilha de documentos e a estendeu para ela. "Quero isso digitado, formatado e revisado até às 5 da tarde. São relatórios que minha secretária anterior levava 2 dias para terminar." Pegou os papéis. Eram pelo menos 100 páginas de relatórios financeiros manuscritos com letra minúscula
e muitas correções. Algum problema? Perguntou ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Nenhum, senhor. Ótimo. Ah, e Angélica? Sim? Da próxima vez que entrar no vestiário errado, pelo menos bata na porta primeiro. Sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Da próxima vez que usar o vestiário, senhor, talvez devesse trancar a porta. Rodrigo piscou, claramente surpreso com a resposta. Por um momento, pensou que havia ido longe demais, mas então ele sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, que transformou completamente sua expressão. Touché, senhorita Santos. Pode ir. Se levantou e caminhou em direção à porta, sentindo os olhos dele em suas costas. Angélica? Ela se virou. Bem-vinda a Ferraz em Associados. O resto da manhã passou em um borrão de digitação frenética. Mal parou para tomar água, determinada a provar que podia cumprir o prazo impossível que Rodrigo havia estabelecido. A letra dele era quase ilegível em alguns trechos, e ela teve que interpretar números e termos técnicos com cuidado extremo. Às 14h, Marisa apareceu com um sanduíche. Você precisa comer alguma coisa. Não posso parar, disse Angélica, digitando furiosamente. Ele quer isso pronto até às 5. Ele sempre faz isso com os funcionários novos. É um teste. Que tipo de teste? Para ver se você desiste ou se enfrenta o desafio. Parou de digitar e olhou para Marisa. E o que acontece com quem desiste? Eles pedem demissão até o final da semana. E com quem não desiste? Marisa sorriu. Bom, você será a primeira em 2 anos que não desistiu. Vamos descobrir juntas. Às 4h30 terminou o último relatório. Revisou tudo 2 vezes, formatou de acordo com o padrão da empresa e imprimiu 3 cópias. Estava exausta, mas havia uma sensação de vitória crescendo em seu peito. Bateu na porta do escritório de Rodrigo e entrou quando ele autorizou. Os relatórios, senhor, terminados e revisados. Rodrigo olhou para o relógio na parede, que marcava exatamente 4h55. 5 minutos de antecedência. Impressionante. Ele pegou os documentos e começou a folheá-los. Permaneceu de pé, esperando. O silêncio se prolongou enquanto ele examinava seu trabalho com atenção meticulosa. Você corrigiu alguns erros nos cálculos originais, disse ele finalmente. Sim, senhor. Achei que seria melhor apontar as inconsistências. E como sabia que eram erros, e não você que estava interpretando mal. Refiz os cálculos. Os números não batiam com os totais. Rodrigo a olhou por cima dos papéis. Você tem formação em contabilidade? Não, senhor, mas tenho facilidade com números. E aprendi a conferir tudo quando trabalhava em empresas menores, onde um erro podia ser custoso. Custoso para quem? Para mim. Geralmente eram descontados do meu salário. Algo mudou na expressão de Rodrigo. Por um momento, a máscara de frieza profissional escorregou e viu algo que parecia ser interesse genuíno. Muito bem, senhorita Santos. Trabalho impecável. Obrigada, senhor. Pode ir. Até amanhã. Já estava na porta quando ele falou novamente. Angélica? Sim, senhor. Amanhã use o vestiário feminino. Fica no 39º andar. Desta vez, ela não conseguiu esconder o sorriso. Pode deixar, senhor. Anotado. Quando a porta se fechou atrás dela, Rodrigo se recostou na cadeira e passou a mão pelos cabelos. Em 15 anos dirigindo aquela empresa, nenhum funcionário havia conseguido terminar aquela tarefa no primeiro dia. E nenhum havia corrigido os erros propositais que ele sempre incluía como parte do teste. E, definitivamente, nenhum havia conseguido fazê-lo sorrir 3 vezes em um único dia. Rodrigo olhou pela janela para o movimento da cidade lá embaixo e se perguntou se contratar Santos havia sido uma decisão muito inteligente ou muito perigosa. Talvez fosse as 2 coisas. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina peculiar. Rodrigo parecia ter feito da vida de sua diversão pessoal, criando tarefas impossíveis e prazos apertados que ela sempre conseguia cumprir com uma eficiência que o irritava e impressionava ao mesmo tempo. Santos, preciso que reorganize todos os contratos dos últimos 5 anos
por ordem alfabética, cronológica e valor. Para hoje às 6, disse ele numa quinta-feira, jogando uma pilha enorme de papéis sobre a mesa dela. Certamente, senhor, respondeu Angélica, sem nem levantar os olhos do computador. Mais alguma coisa? Você não vai reclamar? Do quê? Do prazo impossível, da tarefa tediosa, do fato de que são quase 500 contratos. Finalmente olhou para ele, um sorriso brincando no canto da boca. Senhor Ferraz, se o senhor quisesse me ver reclamar, teria que tentar mais que isso. Rodrigo estreitou os olhos. Havia algo naqueles olhos castanhos que o desafiava de uma forma que ele não conseguia definir. Interessante. E o que me faria tentar mais? Talvez descobrindo que eu já reorganizei todos esses contratos na semana passada, quando o senhor pediu para dar uma olhada no arquivo morto. Ela apontou para o computador. Está tudo digitalizado e catalogado. Quer que eu imprima ou prefere que envie por e-mail? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada de Marisa, que tentou disfarçar com uma tosse. Rodrigo olhou para por um longo momento, depois balançou a cabeça. Você está me tirando do sério, Santos. Não é minha intenção, senhor. Apenas fazendo o meu trabalho. Fazendo seu trabalho, murmurou ele, voltando para o escritório. Veremos por quanto tempo. Mas estava começando a entender o jogo. Rodrigo não queria que ela falhasse. Ele queria que ela lutasse. E por alguma razão que ela não conseguia compreender completamente, isso a excitava mais do que deveria. A rotina de provocações poderia ter continuado indefinidamente. Não fosse a manhã de sexta-feira em que tudo mudou. Estava organizando a agenda de Rodrigo quando os elevadores se abriram, revelando uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda. Alta, loira platinada, usando um vestido branco que custava mais que o salário anual de Angélica, a mulher caminhava pelos corredores como se fosse dona do lugar. Com licença, disse ela para Angélica, sem realmente olhá-la. Preciso falar com Rodrigo. O senhor Ferraz está em reunião. Se quiser agendar, eu sou Bruna Tavares. Não preciso agendar. Reconheceu o nome imediatamente. Bruna Tavares, herdeira de uma das maiores fortunas do país, formada em Paris, constantemente nas colunas sociais. E, segundo as fofocas do escritório que havia captado, ex-noiva de Rodrigo. Mesmo assim, senhora, ele está... Bruna? A voz de Rodrigo soou atrás de Angélica. Ela se virou e viu que ele havia saído do escritório, com uma expressão que ela nunca havia visto antes, surpresa misturada com algo que parecia desconforto. Oi, Rô, disse Bruna, com um sorriso que era pura sedução. Surpresa? Rodrigo olhou rapidamente para Angélica, depois de volta para Bruna. O que você está fazendo aqui? Não posso visitar meu ex-noivo? Bruna se aproximou dele, colocando a mão no braço dele com familiaridade. Principalmente quando soube que você contratou uma secretária nova. A forma como ela disse secretária fez ranger os dentes. Bruna, este não é o momento... Claro que é. Bruna finalmente olhou para Angélica, avaliando-a da cabeça aos pés com um sorriso condescendente. Então você é a famosa Angélica. Ouvi falar de você. Bom dia, senhora Tavares, disse Angélica, mantendo a voz neutra. Que gracinha. Rodrigo sempre teve um fraco por projetos de caridade. Sentiu o sangue ferver, mas Rodrigo interferiu antes que ela pudesse responder. Bruna, vamos conversar no meu escritório. Ótima ideia. Bruna passou por como se ela fosse invisível. Angélica, querida, seria um amor e trouxesse um café para nós? Eu tomo expresso duplo, sem açúcar. Rodrigo sabe como eu gosto. As duas entraram no escritório, e a porta se fechou com um clique que soou como um tapa na cara de Angélica. Marisa se aproximou discretamente. Não liga para ela. Bruna sempre foi... assim. Assim como? Perguntou Angélica, tentando soar indiferente. Arrogante, manipuladora. Marisa baixou a voz. Eles terminaram há 2 anos. Ela o traiu com o melhor amigo dele durante a festa de noivado. Sentiu algo apertar no peito. Não era ciúme, disse para si mesma. Era apenas irritação profissional. Por que ela voltou? Quem sabe? Talvez tenha percebido que foi a maior idiota do mundo.
Do escritório vieram vozes abafadas. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom de Bruna era claramente íntimo, persuasivo. 40 minutos depois, Bruna saiu do escritório com um sorriso triunfante. "Angélica, querida", disse ela parando na mesa. "Rodrigo e eu vamos almoçar no Fasano. Cancele os compromissos da tarde dele." "Eu preciso confirmar isso com o Sr. Ferraz", respondeu Angélica, forçando um sorriso profissional. "Não precisa não, ele já confirmou." Bruna se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. "Uma dica, querida. Rodrigo pode brincar de chefe e secretária com você, mas no final do dia, ele sempre volta para o seu lugar. E você para o seu." Manteve o sorriso fixo no rosto até Bruna entrar no elevador. Só então permitiu que a raiva transparecesse. "Santos", chamou Rodrigo do escritório. Ela respirou fundo e entrou. Rodrigo estava de pé na janela, de costas para ela. "Cancele meus compromissos da tarde." "Sim, senhor." "E remarque a reunião com os advogados para segunda-feira." "Sim, senhor." Rodrigo se virou. Havia algo diferente em sua expressão. Uma frieza que ela não via há semanas. "Mais alguma coisa, senhor?" "Não. Pode ir." Já estava na porta quando não conseguiu se conter. "Senhor Ferraz?" "Sim." "Espero que tenham um almoço esclarecedor." Rodrigo a estudou por um momento. "Por que diz isso?" "Apenas desejando o melhor para o senhor, é claro." "É claro." Havia um tom sarcástico em sua voz. "Angélica?" "Sim." "Da próxima vez que quiser fazer um comentário pessoal, seja mais direta. Eu prefiro honestidade à cortesia falsa." Sentiu o rosto esquentar. "Nesse caso, senhor, acho que a senhora Tavares é uma pessoa desagradável e arrogante, e não entendo por que o senhor daria uma segunda chance para alguém que claramente não o merece." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Percebeu que havia cruzado uma linha e não podia mais voltar. "Entendi", disse Rodrigo finalmente. "Mais alguma opinião sobre minha vida pessoal que gostaria de compartilhar?" "Não, senhor. Peço desculpas. Não era meu lugar." "Não, não era." Ele se aproximou dela, parando bem perto. "Mas obrigado pela honestidade." Podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro familiar de seu perfume. Por um momento achou que ele fosse dizer algo mais, mas então ele recuou. "Pode ir, Angélica." Ela saiu do escritório com as pernas bambas e o coração disparado. Marisa a olhou com preocupação. "Tudo bem?" "Acho que acabei de cometer um erro muito grande", murmurou Angélica. "Ou muito pequeno", disse Marisa pensativamente. Pela primeira vez em 2 anos, alguém disse para Rodrigo Ferraz exatamente o que pensa dele. Pode ser que ele precise ouvir isso. Passou o resto da manhã em estado de alerta, esperando ser chamada para uma conversa sobre adequação profissional, ou pior, demissão. Mas o chamado não veio. Às 12h, viu Rodrigo sair do elevador acompanhado de Bruna, que estava grudada em seu braço como uma erva daninha. Bruna acenou para com um sorriso de vitória, como se estivesse dizendo: "Viu só?" Acenou de volta, mas por dentro estava fervendo. Que se danasse o profissionalismo, que se danasse o emprego, e que se danasse Rodrigo Ferraz se ele era idiota o suficiente para cair novamente nos encantos de uma mulher que o havia traído. Mas quando eles entraram no elevador e as portas se fecharam, se deu conta de uma verdade inconveniente. Ela não estava apenas irritada profissionalmente, ela estava com ciúmes, e isso era um problema muito maior do que qualquer questão de adequação profissional. Rodrigo voltou do almoço com Bruna 3 horas depois, com uma expressão sombria, que fez fingir estar muito ocupada com os relatórios. Ele passou direto por sua mesa, sem dizer uma palavra, e se trancou no escritório. 20 minutos depois, o interfone tocou. "Santos, aqui. Agora." Respirou fundo e entrou. Rodrigo estava sentado atrás da mesa, a gravata afrouxada e os cabelos ligeiramente desarrumados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. "Feche a porta", disse ele, sem levantar os olhos dos papéis. O clique da porta ecoou no silêncio tenso. Permaneceu de pé, esperando. "Sente-se." Ela obedeceu, cruzando as mãos no colo e tentando manter a expressão neutra.
Sobre o que você disse mais cedo. Começou Rodrigo finalmente olhando para ela. Sobre Bruna. Senhor, eu já me desculpei. Não era meu lugar. Você estava certa. Piscou, surpresa. Como? Bruna é desagradável e arrogante. E você tem razão sobre a segunda chance. Ele se recostou na cadeira estudando-a. A questão é, por que isso te incomoda tanto? Sentiu o coração acelerar. Não me incomoda, senhor. Apenas achei que... Angélica. A voz dele tinha um tom de advertência. Lembra da nossa conversa sobre honestidade? Ela engoliu em seco. Havia algo no jeito que ele a olhava que a fazia sentir como se estivesse sendo dissecada. Está bem. Me incomoda porque ela é desrespeitosa com os funcionários e age como se fosse dona do lugar. E por quê? Ela hesitou. Por quê? Porque o senhor merece alguém melhor. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Alguém melhor? Alguém que não o trate como um troféu. Alguém que veja além do dinheiro e da posição social. E você conhece alguém assim? A pergunta estava carregada de algo que não conseguia identificar. Perigo? Curiosidade? Provocação? Talvez, murmurou ela. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão elétrica que fazia o ar parecer mais denso. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela. Bruna veio aqui hoje com uma proposta, disse ele de costas para Angélica. Quer que eu dê uma segunda chance ao nosso relacionamento. Sentiu o estômago se contorcer. E o senhor vai dar? Isso importa para você? Não deveria importar. Mas importa? Olhou para as próprias mãos, lutando contra o impulso de ser completamente honesta. Sim, sussurrou. Importa. Rodrigo se virou lentamente. Por quê? Porque... Ela respirou fundo, reunindo coragem. Porque nas últimas semanas eu aprendi que o senhor é mais do que aparenta. É inteligente, desafiador e tem um senso de humor que esconde muito bem. E porque, apesar de ser impossível e provocador, o senhor me trata como uma igual, não como uma subordinada. Bruna nunca verá isso. Rodrigo deu alguns passos em direção a ela. Você percebe o que está dizendo? Que sou uma funcionária falando demais sobre a vida pessoal do chefe. Não. Você está me dizendo que se importa comigo. Levantou os olhos para encontrar os dele. Havia algo vulnerável em sua expressão que ela nunca havia visto antes. E se eu estiver? Então nós dois temos um problema. Por quê? Rodrigo se aproximou mais, parando ao lado da cadeira dela. Teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo. Porque eu também me importo com você, Angélica. Mais do que deveria, mais do que é sensato. O coração dela disparou. Senhor Ferraz. Rodrigo. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Rodrigo. Rodrigo, repetiu ela testando o nome. O que isso significa? Significa que estou com problemas, disse ele, com um sorriso sem humor. Porque você é minha funcionária, porque você é jovem demais. E porque eu jurei nunca mais me envolver emocionalmente com ninguém. E por que jurou isso? Rodrigo voltou para trás da mesa, criando distância entre eles. Porque a última vez que me permiti sentir algo por alguém, fui traído da pior forma possível. Na minha própria festa de noivado, por sinal. Bruna e seu melhor amigo, disse suavemente. Ele olhou para ela, surpreso. Como você sabe? Marisa me contou, sinto muito. Não sente, você nem me conhecia na época. Mas conheço agora, e conheço o suficiente para saber que você não merecia aquilo. Rodrigo a observou por um longo momento. Você tem uma confiança impressionante em seu julgamento sobre pessoas que conhece há poucas semanas. Tenho uma confiança impressionante no que vejo, e eu vejo você, Rodrigo. Não o CEO, não o homem rico e poderoso. Você. E o que você vê? Se levantou caminhando lentamente em direção à mesa. Vejo alguém que se protege sendo difícil porque tem medo de ser ferido novamente. Alguém que testa as pessoas porque não quer se decepcionar. E alguém que é muito mais gentil do que deixa transparecer. Gentil? Rodrigo riu. Angélica, eu te fiz trabalhar até tarde todos os dias desde que chegou aqui. E sempre se certificou de que Marisa pedisse comida para mim quando ficava muito tarde.
E quando mencionei que minha mãe estava doente, você misteriosamente aprovou um aumento que nem pedi. E ontem, quando estava chovendo, seu motorista apareceu para me levar para casa. Rodrigo desviou o olhar. Isso é apenas gentileza, cuidado. Estava agora do outro lado da mesa, olhando diretamente para ele. Por que é tão difícil admitir que você se importa com as pessoas? Porque se importar machuca, disse ele a voz mais baixa. E eu cansei de me machucar. Nem todas as pessoas são como Bruna. Como posso ter certeza? Não pode. Estendeu a mão por cima da mesa, quase tocando a dele. Essa é a parte assustadora e maravilhosa dos sentimentos. Você não tem garantias. Rodrigo olhou para a mão dela, tão próxima da sua. Angélica, você não me respondeu, disse ela suavemente. Vai dar uma segunda chance para Bruna? Não. Por quê? Porque tem uma secretária teimosa que me fez perceber que eu mereço alguém melhor. Sorriu. Ela deve ser muito convincente. É irritantemente convincente. Rodrigo finalmente tocou a mão dela, enviando uma corrente elétrica pelo braço de Angélica. E está criando um problema sério para mim. Que tipo de problema? O tipo que me faz querer beijá-la no meio do meu escritório. Sentiu o ar escapar dos pulmões. E por que não faz? Porque você é minha funcionária. Porque isso complicaria tudo. E porque uma vez que eu te beijar, não vou conseguir parar. Talvez você não precise parar. Rodrigo se levantou abruptamente, soltando a mão dela. Angélica, você não entende. Eu não sou bom em relacionamentos. Eu sou controlador, exigente e tenho problemas de confiança. Você merece alguém melhor. Talvez eu deva decidir do que eu mereço. E se eu te machucar? E se eu te machucar? A pergunta o pegou de surpresa. Contornou a mesa, ficando cara a cara com ele. Rodrigo, eu não sou Bruna. Eu não estou aqui pelo seu dinheiro ou sua posição. Estou aqui porque quando estou com você, me sinto mais viva do que nunca me senti. Angélica, eu sei que é complicado. Eu sei que há riscos. Mas há algumas coisas que valem a pena arriscar. Rodrigo olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, desde que o conhecia, ele parecia perdido. Eu não sei como fazer isso, admitiu. Confiar. Me abrir. Não sei como deixar alguém entrar. Então aprenda comigo, disse ela, colocando a mão no rosto dele. Nós dois aprendemos juntos. Por um momento, Rodrigo se inclinou para o toque dela, fechando os olhos, mas então se afastou. Não posso, não assim, não aqui. Deixou a mão cair, tentando esconder a decepção. Está bem, eu entendo. Não, você não entende. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Angélica, em 2 semanas há a convenção anual da empresa em Campos do Jordão. Todos os diretores e suas assistentes vão. É um evento de 3 dias. Sim, eu vi na agenda. Você vai comigo, como minha assistente oficial. Claro. E quando estivermos lá, longe daqui, longe dos olhares curiosos e das políticas da empresa, talvez possamos descobrir o que isso significa. Sentiu o coração acelerar. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que demos tempo ao tempo. E que talvez em Campos do Jordão eu tenha coragem suficiente para beijar minha secretária teimosa. Sorriu, sentindo uma onda de antecipação correr por suas veias. 2 semanas é muito tempo. É tempo suficiente para eu me convencer de que isso é uma péssima ideia, ou para eu te convencer do contrário. Rodrigo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em dias. Santos, você vai ser a minha ruína. Espero que sim, Rodrigo Ferraz. O interfone tocou, quebrando o momento. Marisa estava do outro lado. Senhor Ferraz, sua reunião das 3 chegou. Rodrigo olhou para por mais um momento, depois apertou o botão. Mande entrar em 5 minutos. Se dirigiu à porta, mas parou quando ele a chamou. Angélica? Sim? Obrigado. Por me lembrar de quem eu sou sob toda essa blindagem. Obrigada por me deixar ver. Quando ela saiu do escritório, Marisa a olhou com curiosidade. Tudo resolvido? Ainda não, disse Angélica, sentando-se à mesa com um sorriso que não conseguia esconder. Mas estamos chegando lá, 2 semanas. 2 semanas para descobrir se o que estava sentindo era real, se Rodrigo conseguiria abaixar a guarda e se eles teriam coragem de arriscar tudo
por algo que poderia ser extraordinário. Olhou para o calendário na mesa. Nunca 2 semanas pareceram tão longas e tão curtas ao mesmo tempo. As 2 semanas passaram como uma dança cuidadosa entre e Rodrigo. No escritório, mantinham a formalidade profissional, mas havia uma corrente subterrânea de tensão que deixava o ar eletrizado sempre que estavam no mesmo ambiente. Olhares se prolongavam 1 segundo a mais, mãos se tocavam acidentalmente ao passar documentos, e sorrisos secretos eram trocados quando ninguém estava olhando. Bruna apareceu mais 2 vezes, sempre com desculpas elaboradas para ver Rodrigo. Mas ele a dispensava rapidamente e notou que cada rejeição o deixava mais relaxado, como se estivesse se libertando de um peso. Na sexta-feira antes da viagem, Rodrigo chamou em seu escritório. As reservas em Campos do Jordão estão confirmadas, disse ele, folheando uma pasta. O evento acontece no Hotel Toriba. Você ficará no quarto 237. Entendi. E qual é o seu quarto? 235. Sentiu o coração acelerar. Quartos vizinhos. Que conveniente, murmurou ela. Rodrigo levantou os olhos, um sorriso brincando no canto da boca. Não fui eu quem fez as reservas, foi Marisa. Claro que foi. Angélica? Sim? Vai ser um final de semana longo. Vai mesmo. Você tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que cruzarmos essa linha... Rodrigo, eu tenho certeza há semanas. A questão é, você tem? Ele a olhou por um longo momento. Pergunta-me isso novamente quando estivermos em Campos do Jordão. A viagem de carro durou 2 horas. Rodrigo dirigia seu Porsche prateado pelas curvas da serra, enquanto admirava a paisagem que mudava da cidade cinzenta para o verde exuberante das montanhas. O silêncio era confortável, pontuado apenas pelo som suave do jazz que tocava no som. Você está nervosa? Perguntou ele quando entraram em Campos do Jordão. Um pouco. Nunca participei de um evento corporativo desse nível. Não é sobre o evento que estou perguntando. Olhou para ele. O perfil de Rodrigo era perfeito contra a luz dourada da tarde. Também estou nervosa sobre isso. Bem, pelo menos somos 2. O Hotel Toriba era ainda mais luxuoso do que havia imaginado. Construído em estilo europeu, com jardins perfeitamente manicurados e uma vista deslumbrante das montanhas, parecia saído de um conto de fadas. O lobby estava cheio de executivos e suas acompanhantes, todos vestidos com elegância casual. Se sentiu um pouco intimidada até Rodrigo colocar a mão nas suas costas, um gesto pequeno, mas reconfortante. Sr. Ferraz, que prazer tê-lo conosco novamente, disse o concierge, um homem elegante de meia idade. Suas reservas estão prontas. Eles receberam as chaves e se dirigiram aos elevadores. No caminho foram interceptados por vários colegas de Rodrigo que cumprimentaram com cordialidade profissional. Ela notou como Rodrigo a apresentava sempre como minha assistente, Santos. Mas havia algo no tom de voz dele, uma nota possessiva quase imperceptível. Os quartos ficavam no 2º andar, em um corredor silencioso, com vista para os jardins. Pararam em frente à porta 237. Bem, este é o meu, disse Angélica, girando a chave. E este é o meu, disse Rodrigo, apontando para a porta ao lado. Angélica? Sim. A programação oficial só começa amanhã de manhã. Se quiser jantar, tem um restaurante muito bom aqui no hotel. Isso é um convite? É uma sugestão. Entre colegas. Sorriu. Que horas, colega? 8 horas? Perfeito. Quando as portas dos quartos se fecharam, ambos se encostaram nelas, respirando fundo. Do outro lado da parede, cada um podia sentir a presença do outro. Tomou um banho longo, tentando acalmar os nervos. Escolheu um vestido simples, mas elegante, azul marinho, que realçava seus olhos. Quando desceu para o lobby às 8 em ponto, encontrou Rodrigo esperando. Ele havia trocado o terno por uma combinação mais casual. Calça social preta e camisa branca com as mangas dobradas, sem gravata. Parecia mais jovem, mais relaxado. Você está linda, disse ele quando ela se aproximou. Obrigada. Você também está diferente. Diferente como? Menos intimidador, mais humano. Rodrigo riu. Talvez seja o ar da montanha.
O restaurante era íntimo, com mesas pequenas iluminadas por velas e uma vista panorâmica das luzes da cidade. Foram conduzidos a uma mesa no canto, longe dos outros hóspedes. "Vinho?" perguntou Rodrigo quando o sommelier se aproximou. "Por favor." Ele escolheu um tinto argentino e quando o sommelier se afastou, ficaram sozinhos pela primeira vez em semanas, sem a barreira formal do escritório entre eles. "Então", disse Angélica, brincando com a taça, "como funciona isso? Fingimos que somos apenas colegas jantando ou admitimos que esta é nossa primeira tentativa de algo que não conseguimos definir? A segunda opção soa mais honesta." "Então vamos com a honestidade." Rodrigo se inclinou para a frente. "Angélica, eu não faço isso há muito tempo." "Isso o quê? Jantar?" "Deixar alguém entrar. Baixar a guarda. Sentir. Isso que estou sentindo." "E o que você está sentindo?" Rodrigo ficou em silêncio por um momento, estudando-a, como se tivesse acordado depois de 2 anos dormindo. Sentiu o coração acelerar. "Isso é bom ou ruim?" "Aterrorizante. Mas bom." A conversa fluiu naturalmente durante o jantar. Longe do ambiente formal do escritório, descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Rodrigo falou sobre sua infância, criado por um pai distante, e uma mãe que morreu quando ele tinha 15 anos. Contou sobre crescer com uma mãe solteira que trabalhou 3 empregos para criar a filha sozinha. "Por isso você é tão determinada", disse ele quando ela terminou de contar sobre como conseguiu a bolsa de estudos para a faculdade. "E por isso você é tão cauteloso", retrucou ela. "Aprendeu cedo que as pessoas saem de sua vida." Observação perspicaz. "Tenho bons professores." Quando terminaram a sobremesa, já passava das 10. O restaurante estava quase vazio e eles eram claramente os últimos clientes. "Devíamos voltar", disse Rodrigo, mas não fez movimento para se levantar. "Deveríamos", concordou Angélica, também sem se mexer. "Angélica?" "Sim?" "Você mudou tudo para mim." "Como assim?" "Antes de você chegar, eu estava apenas existindo. Trabalhando, cumprindo obrigações, mas não vivendo realmente. Você me lembrou de como é sentir algo verdadeiro." Estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dele. "Você fez a mesma coisa por mim. Me fez perceber que mereço mais do que apenas sobreviver." Rodrigo virou a mão, entrelaçando os dedos com os dela. "Isso vai complicar tudo." "Já complicou." "Você vai se arrepender?" "Vai você?" "Provavelmente, mas vou me arrepender mais se não tentarmos." Subiram para o andar dos quartos em silêncio, as mãos ainda entrelaçadas. No corredor, pararam entre as 2 portas. "Bem", disse Angélica, a voz um pouco rouca. "Boa noite." "Boa noite." Nenhum dos dois se moveu. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave dos apliques na parede. "Angélica?" "Sim." "Posso te beijar?" Em resposta, ela se aproximou dele, ficando na ponta dos pés. Rodrigo curvou a cabeça, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as barreiras que haviam construído desmoronassem de uma vez. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se intensificou. Rodrigo a pressionou contra a parede entre as 2 portas, as mãos enterradas nos cabelos dela, enquanto se agarrava à camisa dele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que subitamente se tornara líquido. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Uau!" murmurou Angélica. "Foi mais ou menos o que eu pensei", disse Rodrigo, a voz rouca. "O que você pensou?" "Que uma vez que eu te beijasse, não ia conseguir parar." Como para provar seu ponto, ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência. Se derreteu contra ele, todas as semanas de tensão explodindo em uma necessidade desesperada. "Rodrigo", sussurrou ela contra os lábios dele. "Eu sei", disse ele, respirando pesadamente. "Eu sei." Eles se separaram com dificuldade, olhando um para o outro com uma mistura de desejo e incerteza. "E agora?" perguntou Angélica. "Agora." Rodrigo passou o polegar pelo lábio inferior dela, fazendo-a estremecer. "Agora você vai para seu quarto, e eu vou para o meu, e vamos tentar fingir que isso não mudou tudo." "E se eu não quiser ir para o meu quarto?" Os olhos de Rodrigo escureceram. "Angélica..."
Rodrigo, eu não sou uma adolescente. Sei o que quero. Você tem certeza? Tenho. A questão é, você tem? Rodrigo a estudou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela. Tenho mais certeza do que deveria ter. Então pare de pensar tanto. É mais fácil falar do que fazer. Ele suspirou. Angélica, se fizermos isso não há volta. Não posso fingir que você é apenas minha secretária depois disso. Bem, porque eu não sou apenas sua secretária, não há semanas. Não, não é, concordou ele. Você é muito mais que isso. O que exatamente? Rodrigo colocou as mãos no rosto dela, olhando profundamente em seus olhos. Você é a primeira pessoa em 2 anos que me faz querer tentar novamente. A primeira pessoa que me faz acreditar que talvez eu mereça ser feliz. Você merece, Rodrigo. Você merece muito mais do que pensa. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo você, o homem real, não a armadura que usa para se proteger. E esse homem é extraordinário. Rodrigo fechou os olhos, apoiando a testa na dela. Você me assusta, Santos. Por quê? Porque você me faz querer coisas que jurei nunca mais querer. Você me faz ter esperança. E isso é ruim? É perigoso, sorriu, beijando-o suavemente. Às vezes as melhores coisas são perigosas. Rodrigo abriu os olhos e havia uma determinação neles que ela não havia visto antes. Angélica? Sim. Você quer entrar no meu quarto? Achei que nunca fosse perguntar. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, sem reservas. Então vamos descobrir juntos o que acontece quando paro de pensar tanto. Rodrigo abriu a porta do quarto 235 e o seguiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando a porta se fechou atrás deles, soube que não havia mais volta. E pela primeira vez em muito tempo isso não a assustava, porque estava com Rodrigo e juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. Acordou com a luz dourada da manhã filtrando pelas cortinas e a sensação de braços fortes ao redor dela. Por um momento ficou imóvel, saboreando a sensação de estar aninhada contra o peito de Rodrigo, ouvindo os batimentos regulares de seu coração. A noite anterior havia sido transformadora, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Pela primeira vez, Rodrigo havia se aberto completamente, todas as barreiras derrubadas, e descobriu que por trás da frieza controlada havia um homem apaixonado, vulnerável e surpreendentemente terno. Bom dia, murmurou Rodrigo contra seus cabelos, a voz ainda rouca de sono. Bom dia, sussurrou ela, virando-se para encará-lo. Os cabelos escuros dele estavam desarrumados e havia uma marca vermelha no pescoço onde ela havia mordiscado durante a noite. Ele parecia anos mais jovem, relaxado de uma forma que ela nunca havia visto. Como você se sente? Perguntou ele, passando os dedos pelo rosto dela. Como se tivesse acordado em um mundo diferente. Melhor ou pior? Definitivamente melhor. Ela beijou a palma da mão dele. E você? Rodrigo ficou quieto por um momento, os olhos percorrendo o rosto dela. Assustado, admitiu finalmente. Mas, completo. Pela primeira vez em anos, me sinto completo. Rodrigo, eu te amo, Angélica. As palavras saíram simplesmente, sem preâmbulos ou hesitação. Sentiu o coração parar por um momento antes de voltar a bater acelerado. Eu sei que é cedo e sei que é complicado, mas eu precisava que você soubesse. O que sinto por você é diferente de tudo que já senti. Eu também te amo, sussurrou ela, vendo o alívio inundar os olhos dele. Acho que me apaixonei por você naquele primeiro dia, no vestiário, quando vi você vulnerável por um segundo, antes de colocar a máscara de volta. Rodrigo a puxou para mais perto, beijando-a profundamente. O que vamos fazer agora? Perguntou ela quando se separaram. Não sei, mas vamos descobrir juntos. Um batido na porta os interrompeu. Se enrolou no lençol enquanto Rodrigo vestia uma camiseta e foi atender. Serviço de quarto, disse uma voz feminina do lado de fora. Não pedimos nada, respondeu Rodrigo. É cortesia da administração, senhor. Café da manhã especial para os hóspedes VIP. Rodrigo olhou para Angélica,
que deu de ombros. Ele abriu a porta apenas o suficiente para receber a bandeja, mas a funcionária insistiu em entrar. Permita-me organizar tudo na mesa, senhor. São ordens da gerência. Era uma mulher de uns 50 anos, eficiente e discreta. Ela dispôs o café da manhã na mesa próxima à janela, sem olhar diretamente para a cama onde estava. Mas quando estava terminando, tropeçou e derrubou a bolsa que carregava. Papéis se espalharam pelo chão e Angélica, por instinto, se levantou para ajudar a recolhê-los, esquecendo que estava apenas de lençol. Rodrigo se apressou em ajudar também. Entre os papéis, havia algumas fotografias que chamaram a atenção de Angélica. Eram fotos antigas, em preto e branco, de uma mulher jovem segurando um bebê. Desculpe, disse a funcionária, recolhendo rapidamente as fotos. São coisas pessoais. Não tem problema, disse Angélica, mas algo na foto a incomodava. A mulher parecia familiar. Obrigada pela gentileza, disse a funcionária, guardando tudo rapidamente. Aproveitem o café da manhã. Quando ela saiu, ficou pensativa. Algum problema? Perguntou Rodrigo. Não, é que aquela foto me lembrou alguém. Posso estar imaginando coisas. Eles tomaram café da manhã na varanda, aproveitando a vista das montanhas e a intimidade do momento. Rodrigo estava mais relaxado do que jamais o havia visto, rindo de suas piadas e contando histórias da infância. Tenho que ir me arrumar para a primeira apresentação, disse ela eventualmente, olhando o relógio. A programação oficial começa em 1 hora. Eu também. Mas, Angélica? Sim, esta noite, depois dos eventos, você quer jantar comigo novamente? Só nós dois? Claro, mas desta vez escolho o restaurante. Combinado. Voltou para seu quarto para se arrumar, ainda sentindo os lábios de Rodrigo nos seus. Estava escolhendo a roupa quando alguém bateu na porta. Serviço de quarto, disse a mesma voz de antes. Abriu a porta, surpresa. Esqueci de entregar isso, disse a funcionária, estendendo um envelope. É para a senhorita. Para mim? Tem certeza? Santos, quarto 237. Sim, tenho certeza. Pegou o envelope, mas quando olhou para cima, a mulher já estava se afastando pelo corredor. Havia algo estranho em todo aquele comportamento. De volta ao quarto, abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e mais fotos antigas. Seu coração começou a acelerar quando começou a ler. Querida Angélica, perdoe-me pela forma indireta de fazer contato, mas não sabia como me aproximar. Meu nome é Helena Ferraz e sou a mãe de Rodrigo. Sim, eu sei que todos pensam que morri quando ele tinha 15 anos. Essa foi a história que seu pai inventou quando me mandou embora. A verdade é que fui obrigada a fingir minha própria morte para proteger meu filho. Vou direto ao ponto. O pai de Rodrigo não era o homem que todos pensavam. Ele estava envolvido com pessoas perigosas, lavagem de dinheiro, negócios ilegais. Quando descobri e ameacei expô-lo, ele me deu uma escolha: desaparecer para sempre ou ver meu filho sofrer as consequências. Fingi minha morte e me escondi todos esses anos. Tenho acompanhado a vida de Rodrigo de longe, vendo-o se tornar o homem íntegro que é hoje, mas carregando a dor da minha morte e a frieza emocional que isso lhe causou. Por que estou contando isso agora? Porque soube, através de conhecidos em comum, sobre você, sobre como você mudou meu filho, como o fez sorrir novamente, e porque o pai de Rodrigo morreu há 6 meses, levando seus segredos para o túmulo. Rodrigo tem o direito de saber a verdade, mas também tenho medo de que descobrir que vivi uma mentira todos esses anos o destrua completamente. Ele pode me odiar por ter escolhido desaparecer ao invés de lutar por ele. Estou deixando essa decisão em suas mãos porque vejo que você o ama verdadeiramente. Se achar que ele está pronto para saber a verdade, estarei no café central da cidade todos os dias às 15 horas. Se não, continuarei sendo uma funcionária de hotel que encontrou vocês por acaso. Confio em seu julgamento, Angélica. Você conhece meu filho melhor do que qualquer pessoa agora. Com amor e esperança, Helena Ferraz PS. As fotos são de quando Rodrigo era bebê. Achei que você gostaria de vê-las. Deixou a carta cair, as mãos tremendo. Olhou para as fotografias.
Uma mostra Helena jovem segurando um bebê que era claramente Rodrigo. Outra mostra os três juntos. Helena, um homem que devia ser o pai de Rodrigo, e o menino pequeno. A semelhança entre Helena e a funcionária do hotel era inegável agora que sabia o que procurar. "Meu Deus", murmurou ela, sentando-se pesadamente na cama. A mãe de Rodrigo estava viva. Toda a dor que ele carregava, toda a incapacidade de confiar, tudo tinha origem em uma mentira. Uma mentira criada para protegê-lo, mas que havia moldado sua personalidade de forma irreversível. E agora ela, Angélica, tinha que decidir se deveria contar a verdade ao homem que amava. Se contasse, poderia destruí-lo. A descoberta de que havia passado 17 anos enlutando uma mãe que estava viva, que havia escolhido abandoná-lo, mesmo que por uma boa razão, poderia quebrar completamente a confiança que ele havia acabado de recuperar. Mas se não contasse, estaria perpetuando a mentira. E Rodrigo tinha o direito de saber que sua mãe estava viva e queria vê-lo. Olhou para o relógio. Tinha 40 minutos antes da primeira apresentação da conferência. 40 minutos para tomar a decisão mais difícil de sua vida. Pegou o telefone e discou para Marisa. "Marisa, sou eu, Angélica. Preciso que você me faça um favor urgente. Pode pesquisar tudo sobre a morte da mãe de Rodrigo, especificamente se há alguma inconsistência nos registros?" "Angélica, está tudo bem? Você parece abalada." "Apenas pesquise, por favor, é importante." "Claro, te ligo em 1 hora." Desligou e olhou novamente para as fotos. Na última, Rodrigo devia ter uns 2 anos e estava rindo nos braços de Helena. Era impossível não ver o amor nos olhos da mãe. Uma batida na porta a fez pular. Era Rodrigo. "Pronta?" perguntou ele quando ela abriu a porta. Mas ao ver a expressão dela, franziu a testa. O que aconteceu? Nada. Apenas nervos pré-apresentação. Rodrigo a estudou por um momento. Mesmo após uma noite de intimidade, ele ainda conseguia ler suas expressões com precisão perturbadora. "Angélica, você está mentindo para mim. O que aconteceu?" Ela olhou para ele. O homem que havia finalmente se aberto para ela, que havia declarado seu amor pela primeira vez em anos, que estava começando a confiar novamente. E tomou uma decisão. "Rodrigo, se você descobrisse que uma pessoa importante da sua vida não morreu, mas apenas desapareceu para te proteger, o que você faria?" "Por que está perguntando isso?" "É hipotético. Apenas responda." Rodrigo a observou cuidadosamente. "Dependeria de quem fosse. E se eu acreditasse que a proteção valeu a pena? E se fosse alguém que você amou mais que tudo? Alguém cuja morte mudou quem você é completamente?" "Angélica." A voz dele ficou perigosamente baixa. "Por que está fazendo essas perguntas?" Ela respirou fundo. Não podia mais adiar. "Porque sua mãe está viva, Rodrigo, e ela quer te ver." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou completamente imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. "O que você disse?" "Sua mãe, Helena. Ela não morreu. Ela fingiu a própria morte para te proteger de seu pai, que estava envolvido em negócios ilegais." Isso é impossível. Eu vi o atestado de óbito. Eu estive no funeral. Tudo forjado. Ela me deu uma carta explicando tudo." "Ela te deu uma carta? Quando? Como?" "Hoje de manhã. Ela estava disfarçada de funcionária do hotel." Rodrigo deu um passo para trás como se as palavras fossem golpes físicos. "Você está me dizendo que minha mãe fingiu estar morta por 17 anos e escolheu se revelar para minha secretária ao invés de falar comigo diretamente?" "Rodrigo, ela estava com medo de que você a odiasse por ter abandonado você." "Abandonado?" A voz dele explodiu. "Angélica, você tem ideia do que a morte dela fez comigo? Do quanto eu sofri? De como isso moldou cada decisão que tomei desde então?" Eu sei. "Não, você não sabe." Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, começando a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. "Você não tem ideia do que é chorar todas as noites por 2 anos porque sua mãe morreu. Você não sabe o que é passar a adolescência inteira se culpando porque talvez, se você tivesse sido um filho melhor, ela não teria ficado doente.
Sentiu lágrimas nos olhos. Rodrigo, ela fez isso para te proteger. Proteger? Ele se virou para ela, os olhos queimando de raiva e dor. Ela me destruiu, Angélica. Ela me deixou com um pai frio que nunca me explicou por que minha mãe havia escolhido morrer. Me deixou acreditando que as pessoas que amamos simplesmente desaparecem. Por isso você tem medo de se abrir para as pessoas. E você sabia disso quando dormiu comigo ontem à noite? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. O quê? Não. Rodrigo, eu só soube hoje de manhã, mas você sabia que havia algo importante e escolheu esperar para me contar. Assim como ela escolheu mentir para me proteger. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Rodrigo se aproximou dela e, pela primeira vez desde que o conhecia, sentiu medo. Não medo físico, mas medo da frieza absoluta que havia voltado aos olhos dele. Vocês duas decidiram o que era melhor para mim sem me consultar. Rodrigo, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você me manipulou? Que dormiu comigo sabendo que estava escondendo isso? Que fez exatamente o que Bruna fez? Me usou? Isso não é verdade, gritou Angélica, finalmente perdendo a paciência. Eu te amo, seu idiota. Tudo o que fiz foi porque te amo. Como posso acreditar em você agora? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? As palavras dele foram como estacas no coração de Angélica. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? O que nós temos... Isso é real. Você sabe que é real. Pensei que soubesse. Mas talvez eu seja apenas um idiota que nunca aprende. Rodrigo se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Angélica? Sim, sussurrou ela com esperança. Quando voltarmos para São Paulo, você está demitida. Não posso trabalhar com alguém em quem não posso confiar. Rodrigo, não. Mas ele já havia saído, deixando sozinha com os destroços do que havia sido a manhã mais feliz de sua vida. Ela se deixou cair na cama, segurando a carta de Helena contra o peito, e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Foi do quarto, no corredor, Rodrigo se encostou na parede, fechando os olhos e tentando respirar. Sua mente estava em caos, 17 anos de luto e dor se misturando com a traição recente. Sua mãe estava viva. A mulher que ele havia amado mais que tudo no mundo estava viva e havia escolhido ficar longe dele. E a única pessoa em quem havia conseguido confiar novamente havia escondido isso dele. Como ele poderia confiar em alguém agora? Como poderia acreditar que o amor era real quando todos que dizia amá-lo eventualmente o traíam ou o abandonavam? Rodrigo abriu os olhos e começou a caminhar em direção aos elevadores. Tinha uma conferência para assistir, uma fachada para manter e uma vida inteira de muros para reconstruir. As horas seguintes foram um borrão de dor para Angélica. Ela conseguiu comparecer às apresentações da conferência, mantendo uma fachada profissional enquanto seu mundo desmoronava internamente. Rodrigo estava presente em todas as reuniões, mas agia como se ela fosse invisível. Quando precisava se comunicar com ela, fazia através de Marisa ou outros colegas. Durante o almoço se isolou no quarto, tentando encontrar uma solução. A ligação de Marisa chegou exatamente na hora prometida. Angélica, pesquisei tudo sobre a morte da mãe do Sr. Ferraz. Você estava certa, há várias inconsistências. O atestado de óbito foi assinado por um médico que havia perdido a licença 3 meses antes. Os registros hospitalares são vagos demais. E encontrei algo mais. O quê? Há 6 meses houve uma transferência bancária de uma conta offshore para uma conta em nome de Helena Santos. O valor é compatível com uma herança. Helena Santos. O sobrenome que ela havia adotado para se esconder. Marisa, obrigada. Isso me ajuda muito. Angélica, o que está acontecendo aí? O Sr. Ferraz parece... diferente. Mais frio que antes. É complicado. Muito complicado. Às 3 da tarde, tomou uma decisão. Saiu do hotel e caminhou até o café central no centro da cidade. Como prometido na carta, Helena estava lá, sentada em uma mesa no canto, nervosa e claramente esperando. Se aproximou devagar. Pessoalmente, a semelhança com Rodrigo era ainda mais evidente.
os mesmos olhos azul acinzentados, a mesma linha da mandíbula determinada. Senhora Ferraz, disse Angélica, parando ao lado da mesa. Helena olhou para cima, esperançosa. Angélica, você veio. Isso significa que precisamos conversar, urgentemente. Se sentou e Helena imediatamente notou sua expressão devastada. O que aconteceu? Você contou para ele, não foi? Contei. E ele me odeia agora. Acha que eu o traí, assim como você fez. Helena empalideceu. Oh, meu Deus, eu não queria... Eu pensei que se viesse de alguém que ele amasse, ele não consegue mais confiar em mim, e não posso culpá-lo. Se inclinou para a frente. Senhora Ferraz, você faz ideia do que sua morte fez com ele? Do homem que ele se tornou por causa disso? Eu sei que foi terrível, mas... Não, você não sabe. A voz estava firme, mas não cruel. Rodrigo se fechou completamente para o mundo. Ele não consegue confiar em ninguém, porque a primeira pessoa que amou simplesmente desapareceu. Ele trabalha 16 horas por dia para não ter que sentir nada. E quando finalmente começou a se abrir para mim, descobriu que eu estava escondendo algo dele. Helena começou a chorar silenciosamente. Eu não sabia o que fazer. O pai dele, as ameaças eram reais. Ele disse que se eu não desaparecesse, Rodrigo sofreria as consequências. Conte-me tudo, desde o início. Pelos próximos 20 minutos, Helena contou a história completa. O marido envolvido com lavagem de dinheiro, as ameaças de morte, a chantagem emocional. Como ela foi forçada a escolher entre sua própria segurança e a de Rodrigo. Eu escolhi protegê-lo, concluiu Helena, mesmo que isso significasse que ele me odiaria para sempre. E agora, por que voltar agora? Porque soube, através de conhecidos, sobre você, sobre como você o mudou, e porque o pai dele morreu, levando os segredos para o túmulo. Pensei que finalmente era seguro. Não é sobre segurança, interrompeu Angélica. É sobre confiança. Rodrigo perdeu a capacidade de confiar quando tinha 15 anos. Eu passei meses ajudando-o a recuperar isso. E agora eu destruí tudo novamente. Não, nós duas destruímos. Eu por esconder a verdade, mesmo que por algumas horas. Você por esperar 17 anos para voltar. Helena se inclinou para trás, devastada. Eu cometi um erro terrível, não cometi? Cometeu, mas ainda pode consertá-lo. Se inclinou para a frente. Senhora Ferraz, você precisa falar com ele, pessoalmente. Explicar tudo. Não como a mãe que ele perdeu, mas como a mulher que tomou uma decisão impossível para protegê-lo. Ele não vai querer me ver. Talvez não, mas ele merece a chance de decidir isso por si mesmo. E se ele me odiar para sempre? Então pelo menos ele terá todas as informações para tomar essa decisão. Pegou a mão de Helena. Senhora Ferraz, seu filho se tornou um homem extraordinário apesar de tudo. Ele é íntegro, inteligente. E quando permite que alguém entre, é capaz de amar profundamente. Você fez isso. Sua escolha, por mais dolorosa que tenha sido, o protegeu e permitiu que ele se tornasse quem é. Como posso me aproximar dele? Deixe isso comigo. Voltou para o hotel com um plano. Encontrou Rodrigo no bar do lobby, bebendo uísque sozinho, enquanto os outros participantes da conferência socializavam ao redor. Ela se aproximou devagar, sentando na banqueta ao lado dele sem ser convidada. Vim me despedir, disse ela simplesmente. Rodrigo não olhou para ela. A conferência só termina amanhã. Eu vou embora esta noite. Já pedi para alguém me buscar. Fugindo? Enfrentando a realidade. Você deixou claro que não quer mais me ver. Rodrigo finalmente olhou para ela. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia interpretar. E você vai aceitar isso. A Santos que eu conheço não desiste tão facilmente. A Santos que você conhece cometeu um erro e perdeu o direito de lutar por você. Que conveniente. Estudou o perfil dele. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Por que você está bebendo sozinho ao invés de estar lá em cima fazendo ligações para me substituir? Porque é sábado à noite e os escritórios estão fechados. Mentira. Você está bebendo porque está com dor.
A mesma dor que sentiu quando tinha 15 anos. Rodrigo se virou para ela, os olhos perigosos. Não psicanalize, Angélica. Não estou psicoanalisando. Estou observando. Ela se virou completamente para encará-lo. Rodrigo, você tem duas escolhas agora. Pode se fechar novamente, reconstruir todos os muros e passar o resto da vida se protegendo de qualquer possibilidade de ser ferido. Ou pode enfrentar a verdade. Que verdade? Que sua mãe te amava tanto que escolheu morrer para você. Que eu te amo tanto que prefiro sair da sua vida a ver você sofrer. E que talvez, só talvez, você mereça ser feliz apesar de toda a dor que carregou. Você não sabe do que está falando. Sei sim, porque eu vi quem você é quando baixa a guarda. Vi o homem que ri das minhas piadas ruins, que se certifica que eu tenha carona quando está chovendo, que me declarou amor ontem à noite como se fosse a primeira vez na vida dele. Isso foi antes de descobrir que você mentiu para mim. Rodrigo, olhe para mim. Quando ele não obedeceu, ela tocou o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Eu cometi um erro terrível. Deveria ter contado para você imediatamente, mas tudo que fiz foi por amor, porque queria protegê-lo da dor, mesmo sabendo que você tinha o direito de saber a verdade, assim como minha mãe. Exatamente como sua mãe, respirou fundo, e assim como sua mãe, eu entendo se você não conseguir me perdoar. Mas, Rodrigo, não deixe que minha falha impeça você de ter a conversa que precisa ter com ela. Ela me abandonou. Ela se sacrificou por você. Há uma diferença. Onde ela está? No Café Central. Todos os dias às 3 da tarde esperando que você apareça. Rodrigo bebeu o resto do uísque de uma vez. E se eu não conseguir perdoá-la? Então pelo menos vocês dois terão a chance de se despedir adequadamente. Como mãe e filho, não como vítima e fantasma. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Angélica? Sim? Você realmente vai embora? Vou. Você deixou claro que não posso mais trabalhar para você. E ficar em São Paulo te vendo todos os dias sabendo que te perdi seria tortura demais. Para onde vai? Minha mãe tem uma irmã em Brasília. Posso recomeçar lá. E nós? Nós não existimos mais, Rodrigo. Você mesmo disse. Rodrigo se levantou abruptamente. Preciso ir. Rodrigo? Ele parou, mas não se virou. Obrigada, disse ela suavemente, por me deixar ver quem você realmente é, por me fazer sentir especial, mesmo que por pouco tempo, e por me ensinar que mereço mais do que apenas sobreviver. Angélica, seja feliz, Rodrigo. Você merece isso. Saiu do bar sem olhar para trás, sentindo os olhos dele a seguindo. Na manhã seguinte, estava fazendo as malas quando alguém bateu na porta. Esperava que fosse o carregador vindo buscar sua bagagem, mas quando abriu encontrou Rodrigo. Ele estava desarrumado, como se não tivesse dormido, e havia algo diferente em seus olhos. Posso entrar? Hesitou, depois abriu a porta completamente. Fui vê-la, disse ele sem preâmbulos. Ontem à noite. Fui ao café e ela estava lá. E conversamos por 3 horas. Rodrigo se sentou na poltrona, passando as mãos pelos cabelos. Ela me contou tudo, Angélica, sobre as ameaças, sobre a chantagem, sobre como foi forçada a escolher entre minha segurança e ficar comigo. Como você se sente? Destruído, aliviado, furioso, grato. Ele olhou para ela. Confuso. Se sentou na borda da cama, mantendo distância. É normal. São 17 anos de luto sendo reescritos. Ela me pediu perdão. Chorou e me pediu perdão por me deixar crescer pensando que ela havia morrido. Rodrigo respirou fundo. E eu percebi que eu a perdoei antes mesmo de ela terminar de falar. Porque você entendeu que ela fez o que achava que era melhor para você. Exatamente. Ele olhou para intensamente. Assim como você fez. Sentiu o coração acelerar. Rodrigo. Angélica. Eu passei a noite inteira pensando sobre minha mãe, sobre você, sobre como reagi ontem. E percebi algo. O quê? Que eu estava tão desesperado para ter uma razão para me afastar de você que transformei seu erro em uma traição que não foi.
Rodrigo, eu deveria ter contado para você imediatamente. Deveria. Mas você recebeu uma informação devastadora e teve algumas horas para processar como me contar da melhor forma. Isso não faz de você uma traidora, faz de você humana. Sentiu lágrimas nos olhos. Eu te amo, Rodrigo. Eu jamais faria algo para te machucar intencionalmente. Eu sei. Ele se levantou e caminhou até ela. E eu te amo também. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Então por quê? Porque tenho medo. Tenho medo de confiar, de me abrir, de ser feliz. Porque toda vez que fui feliz na vida, alguém saiu dela. Eu não vou sair da sua vida, Rodrigo, a menos que você me mande embora. E se eu disser que não quero que você vá embora? Que quero que fique comigo, não como minha secretária, mas como tudo. Eu diria que você vai ter que me convencer. Rodrigo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em 2 dias. Como posso te convencer? Começando com um pedido de desculpas adequado pelo jeito que me tratou ontem. Santos, me perdoe por ser um idiota, por deixar meu medo falar mais alto que meu amor, por quase jogar fora a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, porque estava com medo de ser feliz. Aceito, mas vai ter que fazer melhor que isso. O que você quer? Quero que você me diga que confia em mim, não apenas com seu corpo, mas com seu coração. Quero que me prometa que da próxima vez que algo difícil acontecer, vamos enfrentar juntos ao invés de você se fechar. Eu confio em você, Angélica, completamente, e prometo que vamos enfrentar tudo juntos. Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Agora me deixe fazer a pergunta que deveria ter feito ontem à noite. Que pergunta? Santos, você quer passar o resto da vida me ajudando a ser um homem melhor? Quer me ensinar a confiar, a amar sem medo, a ser feliz? Isso é um pedido de emprego ou uma proposta? É um pedido para você ficar comigo para sempre, em todos os sentidos possíveis. Se inclinou, beijando-o suavemente. A resposta é sim, para tudo. Mesmo sabendo que eu vou ser impossível às vezes, especialmente por isso, alguém tem que te manter na linha. Rodrigo a puxou para seus braços, beijando-a profundamente. Eu te amo, Angélica, mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo. E Rodrigo, sim, sua mãe está esperando para conhecer a mulher que roubou o coração do filho dela. Você toparia jantar com ela hoje à noite? Toparia jantar com ela todos os dias se isso te fizesse feliz. Ah, sabe o que me faria feliz? O quê? Começar tudo de novo, no mesmo lugar onde tudo começou. No vestiário? Rodrigo riu, levantando-a e girando-a no ar. No vestiário, onde uma secretária teimosa mudou minha vida para sempre. 6 meses depois, estava novamente correndo pelos corredores da Ferraz em Associados. Mas desta vez, não estava atrasada para o trabalho. Estava atrasada para seu próprio casamento. Você tem certeza de que quer fazer isso aqui? Perguntou Marisa, ajudando-a com o véu. Tenho certeza, respondeu Angélica, olhando-se no espelho do vestiário feminino. O correto desta vez. Foi aqui que tudo começou. É justo que seja aqui que tudo se oficialize. Do lado de fora, no salão principal da empresa que havia sido transformado para a cerimônia, Rodrigo esperava no altar improvisado, nervoso, mas radiante. Helena estava na primeira fileira, chorando de emoção ao ver o filho que havia recuperado prestes a se casar com a mulher que o havia trazido de volta à vida. Pronta? Perguntou Marisa. Mais do que pronta, disse Angélica. Quando as portas se abriram e ela apareceu, Rodrigo sentiu todas as suas defesas se dissolverem mais uma vez. Ali estava a mulher que havia entrado em sua vida por acaso e mudado tudo para sempre. A mulher que o havia ensinado a confiar novamente, a amar sem medo e a acreditar que merecia ser feliz. Você está linda, sussurrou ele quando ela chegou ao altar. Você também não está mal, sussurrou ela de volta, fazendo-o rir. Rodrigo Ferraz aceita Santos como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Aceito. Para sempre. Santos aceita Rodrigo Ferraz como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença,
na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Aceito. E prometo te manter na linha quando você for impossível. A risada que ecoou pela sala foi o som mais bonito que qualquer um deles já havia ouvido. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E ali, no mesmo lugar onde tudo havia começado, com um encontro constrangedor em um vestiário, Rodrigo e se beijaram como marido e mulher, cercados por pessoas que os amavam e diante de um futuro cheio de possibilidades. Te amo, senhora Ferraz, sussurrou Rodrigo contra os lábios dela. Eu também te amo, meu marido impossível. E viveram felizes, provando que às vezes as melhores histórias de amor começam com os encontros mais inesperados. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.